Então, olá a todos e a todas, boa tarde. Nós vamos iniciar a aula, então, da CNDS 609, de Tecnologias Aplicadas à Educação à Distância. E a aula de hoje, o objetivo é que eu possa demonstrar, pelo menos um exemplo, de um projeto real, e também que a gente já comece a discutir a questão da produção em material didático. À medida que eu vou também mostrando esses projetos, eu já vou falando do material didático. Até porque esse projeto é o que vocês vão fazer algo similar, né? Porque é um projeto para cursos à distância, né? Em que foi feito todo o planejamento do que seria necessário, do que era necessário, do que é necessário para que se implementasse esses cursos, e eles não são iguais, porque cada um, obviamente, tem uma característica diferenciada. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Primeiro, para mostrar o roteiro de estudos, né? Alguns colegas ainda estão começando agora a disciplina, então é importante que a gente apresente sempre esse roteiro de estudos. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Daí eu vou acompanhando os chefes. Então, vejam aqui. Eu tenho no nosso roteiro de estudos dessa semana, que seria a semana 7 das aulas, a ideia é que a gente possa ainda falar sobre a questão da educação à distância e principalmente já abordando o material didático. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas mostrando esse projeto, esses exemplos desses projetos que são estudos de caso. Então, as atividades dessa semana para vocês assistirem a aula de hoje, caso não consigam assistir ela inteira, ou não, né, porventura até mesmo das semanas anteriores que tenham perdido alguma aula síncrona, todas elas ficam gravadas e estão lá no Teams, na pasta arquivos, pasta aulas, e dentro da pasta aulas você tem as semanas. Aí, para cada uma das semanas, tem os respectivos roteiros de estudos, como esse que eu estou mostrando, e o vídeo. E aí tem aqui a questão dos trabalhos. Então, não muda em relação à semana passada, tem a proposta do trabalho 1, tem a proposta do trabalho 2, lembrando que esses dois trabalhos fazem a média da disciplina, e os dois são obrigatórios para que se tenha aprovação. Então, o que tem que se fazer, né, o que tem de diferente em relação à semana anterior, é essa participação da aula de hoje, que também vai ficar gravada, em que nós vamos falar sobre o planejamento e o exemplo, ou exemplos de projetos de educação à distância. Então, aqui, os exercícios também propostos. Então, lembrando sempre que esses materiais, esses roteiros, eles estão em todos os em todas as semanas tem o respectivo material. Bom, sobre um exemplo. Então, como eu havia mostrado para vocês na semana passada, nós temos uma organização de um projeto, quando voltado para a educação à distância, em que ele se divide em pelo menos 3 partes. Então, você tem uma preocupação ou todos aqueles produtos que são desenvolvidos antes de começar o curso, tudo aquilo que vai ser necessário durante a execução do curso e o posterior, o que vem após, né, a certificação, os relatórios e assim por diante. E aí, expliquei também na semana passada que você tem uma escolha de tecnologias que vão ser necessárias para essas diferentes fases, de acordo com o tamanho do curso, isso é um fator importante, quanto maior o curso, maior a duração, você tem lembrar que você tem que manter o histórico desse curso, então, se é um curso de uma semana, é diferente de você ter um curso que vai durar 3 anos, porque no curso de 3 anos, você vai deixar disponível o material que foi disponibilizado, as disciplinas que foram disponibilizadas, ofertadas,
desde o primeiro ano. Então, você mantém esse histórico de todos os conteúdos. Por isso, a escolha de um curso mais longo, com uma duração maior, ela exige, por exemplo, ou sugere-se fortemente a utilização de um ambiente virtual de aprendizagem, como o Moodle, por exemplo, ou o Teams, que você mantém as equipes abertas. Quando nós falamos de um curso rápido, de uma semana, tá, de um dia, ou até mesmo de um mês, dá para se pensar em situações, em aulas, até mesmo sem utilizar um ambiente virtual de aprendizagem. Tá? A gente pode pensar até usando desde o e-mail combinado com o WhatsApp, por exemplo, por grupos, ou pensando no YouTube combinado com o e-mail. Então, essa carga horária ela é algo importante, porque ela já pode indicar algumas possibilidades de tecnologias a serem utilizadas. E também falei sobre a questão do público-alvo. Dependendo do público-alvo e da quantidade, obviamente, de turmas, de alunos desse público-alvo, também vão te dar indicativos de tecnologias que serão disponibilizadas. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um curso que chama, a ideia do curso, o nome do projeto, era Arborização Urbana. E esse projeto era composto de vários cursos, sendo que um deles é o que está colocado, que eu vou demonstrar para vocês agora. Esse é um projeto que foi feito em 2015, então os valores que vão estar aparecendo, eles estão bastante defasados, mas vale até pela ideia que eu quero demonstrar para vocês de um projeto. Então, esse projeto de arborização urbana, ele veio de uma necessidade de implementar cursos para profissionais que estivessem vinculados às prefeituras de diversos municípios do Brasil, principalmente em relação à poda, ao corte de árvores dentro das cidades. Porque uma árvore, quando ela cresce demais, e não é feita a poda de forma correta, o corte dos galhos de forma correta, ele vai danificar os fios elétricos, ela pode apodrecer a próprio tronco e cair galhos. Ela pode, inclusive, ser uma fonte de mosquitos, por exemplo, como da dengue. Porque se você faz uma poda em que os galhos vão sendo colocados dessa maneira muito abertos, eu posso criar aqui pequenos locais em que ficam água, ficam como se fossem canequinhas com água. Então, muitas dessas árvores que nós vemos aqui, até mesmo em Curitiba, aqui na Mateus Leme, em algumas regiões de Curitiba, então, em que você vê que as árvores são dessa maneira, feita uma poda dessa maneira, com a água ela vai infiltrando, vai formando como se fossem pequenos pontinhos de água ali, que vai favorecer para apodrecer aquele galho e cair, né? E até mesmo para a proliferação de mosquitos. Então, esse curso, o objetivo dele era justamente falar sobre a importância de se fazer uma poda correta, e se fazer uma manutenção das árvores em relação à arborização e deixar isso enquanto também uma forma de se manter um meio ambiente com várias espécies, né, as nativas. Então, se abordava até mesmo as espécies que deveriam ser plantadas de acordo com a região em que esse município se localizava. Então, era um curso em que você tinha uma carga horária de 60 horas, o certificado seria de extensão, emitido pela empresa que estava dando esse curso. Então, não era um certificado de extensão universitária, emitido pela Universidade Federal do Paraná, mas sim emitido por essa empresa. A duração de 6 semanas, o que estava previsto, o que nos daria 60 dividido por 6, 10 horas por semana de estudo. 10 horas por semana, você pode ter, pensando de segunda a sexta, 2 horas por dia, segunda a sexta. Uma pessoa poderia estudar
num dia inteiro, começando de manhã, indo até à noite, fazendo intervalinho para almoço, dividir em 2 manhãs, ou mesmo, então, no decorrer dessa semana. Mas você teria aí uma duração média de 10 horas por semana de, de comprometimento da carga horária ou de materiais mínimos para serem ofertados nesse tempo. Além disso, além desse curso ser 100% à distância, ou seja, essas 60 horas serem à distância, havia opcionalmente a possibilidade de se ter uma consultoria presencial. Então, ele não estava contabilizado no curso, mas a ideia dessa empresa era até mesmo que eles vendessem essa consultoria, né? Que o professor ou os professores que estivessem participando, toda a equipe que estivesse participando desse curso, pudesse ser chamado para fazer consultoria pelo município, ou fazer palestras presenciais, enfim, até mesmo para fazer um diagnóstico numa situação que fosse específica daquele município. Então, existia essa possibilidade de ter, deveria ser indicado dentro do material que havia essa possibilidade de consultoria, mas precisava deixar claro que ela não seria, não faria parte desse curso. Então, ele está fora desse projeto, porém, ele seria indicado, né, dessa possibilidade de ter uma consultoria que seria um custo à parte. E o número de estudantes, de participantes de uma primeira turma, de uma primeira oferta, como a gente chama, seriam de 100 vagas. Então, seriam abertas 4 turmas, cada turma com 25 alunos. Até porque o curso tinha, esse curso tinha algumas atividades ou algumas aulas que eram práticas. A pessoa precisaria ir até um local, fazer um diagnóstico de uma árvore, de uma rua próxima no seu município, verificar algumas espécies. Então, isso tinha um deslocamento e tinha um acompanhamento dessas atividades. Não eram exercícios de marcar xizinho, mas sim de se fazer projetos. Então, por isso que turmas menores. Então, vejam, essas são informações que foi onde se iniciou essa demanda pela própria equipe que estava contratando, que tinham, aqui no caso, engenheiros florestais, e já tinham algumas especificidades já determinadas, que são essas. Bom, e aí, como é que nós trabalhamos? Nós dividimos esse projeto em 5 etapas, sendo ele da etapa 1 à etapa 5, a 5 sendo a consultoria. Então, nós tínhamos uma análise de contexto, uma análise de requisitos, ou seja, de fazer uma avaliação de tudo aquilo que vem antes do próprio desenvolvimento, né, do próprio desenvolvimento do material, de iniciar o curso, até para a gente saber o tamanho dos conteúdos, para saber exatamente o que se desejava em relação a esse curso, fazer um detalhamento desse curso. E aí, aquelas etapas do antes de iniciar o curso propriamente dito, e a fase de certificação e avaliação do curso, estariam na etapa 2, 3 e 4. Então, a única diferença em relação àquele que eu mostrei, no exemplo da aula passada, foi que aqui foi acrescentada uma etapa a mais, porque a equipe que estava nos contratando não tinha absolutamente ideia do que eles iriam ministrar. Eles tinham uma ideia geral. Olha, é mais ou menos em torno de 60 horas, durar aí 1 mês e meio, entre 1 e 2 meses, tem que ser completamente à distância, não pode ser muita gente por turma. Eles já faziam dessa maneira, na verdade, em momentos presenciais, só que eles dividiam isso em 2 semanas. Então, faziam um curso de 60 horas compacto, assim, 8 horas por dia, durante 1 semana e meia. E aí, antecedendo essa semana e logo após, que dariam 2 semanas que eles ficavam nesse município, eles faziam essa consultoria. Então, eles queriam simplesmente passar esse modelo para um modelo à distância.
É por isso que eles vieram com essa informação, mas não sabiam absolutamente nada até do que ofertavam, porque ia muito, a experiência deles no presencial ia muito em cima de uma conversa que eles tinham com os participantes daquele município. E aí, à medida que ia se desenvolvendo essa conversa, eles iam fazendo o curso por demanda, no momento. Não tinha muito planejamento. Então, essas fases, né, que são exatamente aquelas que eu falei para vocês, acrescentada dessa, para que tenham uma ideia do que seria desenvolvido, foi feito de acordo com aquela ideia de um projeto. Tá? Então, nós temos um projeto em que teve um objetivo, então é um curso, a gente chama, algumas pessoas chamam de duomodal, né, ou semipresencial, quer dizer, ele vai ter uma parte presencial e a parte à distância, só que esse presencial aqui, a princípio, para fazer o curso, ele é só para a consultoria, não para o curso. O público-alvo, então, profissionais e técnicos da área de arborização urbana poderiam ser professores da rede pública de ensino, a comunidade em geral interessada na temática. E nós teríamos aí 100 cursistas, 100 pessoas de diversos municípios. Ele seria ministrado 100% à distância, e aí, no presencial, seria aquela consultoria que é a parte. Objetivo geral, conscientizar e instruir acerca da importância da arborização urbana, seu planejamento e manutenção. Então, aquela fase inicial de diagnóstico, de levantar quem é o público-alvo, quais seriam as emendas, ela começou a surgir aqui, ela começou a ter um desenho nesse primeiro momento, exatamente como vocês estão fazendo. Então, para cada uma das sessões, então, para esse curso, que decidiu que ia ter seis partes, 6 capítulos, né? Cada um com 10 horas. Lembra que eu falei que eram 60 horas divididas em 6 semanas? Então, a primeira semana seria para introduzir, contextualizar e dar roteiro de estudos referentes ao curso. Então, a primeira semana seria para falar um pouco sobre um nivelamento sobre o assunto e também para fazer uma ambientação no curso, até porque vocês vão ver mais à frente, que decidiu usar um Moodle, e nem todo mundo que está aqui no público-alvo, né, profissionais e técnicos, professores, comunidade, conhece o Moodle. Então, nessa primeira semana, além de se fazer e contextualizar a questão do curso, também tinha uma ambientação sobre as ferramentas tecnológicas que seriam utilizadas. Então, usar o Moodle, ia-se usar o WhatsApp, ia usar o YouTube, ia deixar esse material todo disponível, se as mensagens seriam feitas por e-mail, precisava criar um e-mail, não precisava, tinha senha, como que seria a inscrição. Então, todas essas informações, assim que eles estivessem matriculados, eram repassados para eles nesse início. E aí entrava no assunto propriamente dito. O assunto da segunda semana, da terceira semana, da quarta semana, quinta e sexta semana. Tá? E aí se começou, né, para essa primeira semana, o que seria necessário? Então, precisaria, para se fazer essa análise completa, ou seja, fazer esse detalhamento como vocês estão fazendo no trabalho, descrever com detalhes quem é o público-alvo, qual é o objetivo geral específico, a justificativa, um resumo de cada uma dessas partes, desses capítulos, desses conteúdos, com o tipo de atividade que seriam desenvolvidas, foi dividido nessas atividades. Então, precisaria de alguém para fazer a caracterização do projeto, ou seja, escrever um projeto de extensão. Se nós pegarmos hoje a própria universidade, quando você vai elaborar um projeto de extensão, você tem vários campos que você tem que responder. Qual é a justificativa, o porquê, para quem você está desenvolvendo, o que você vai ensinar, de que maneira você vai avaliar, isso tudo precisa estar na caracterização do projeto. Então, para isso, se pensou num professor conteudista, em que ele teria aí uma manhã com uma reunião, e uma manhã com esse profissional aqui. O que é um designer instrucional?
O designer instrucional é um profissional da área de educação à distância, ou melhor, aquele profissional que é voltado para um ensino que seja um ensino mediado por tecnologias, e é esse designer que vai dar não só o layout em termos de desenho, de um aspecto do layout da interface, do material didático, como que ele vai ficar, as cores, tamanho de fonte, espaçamento, mas inclusive daquilo que a gente chama da linguagem da educação à distância. Então, a educação à distância, ela que faz um texto acadêmico, que se chama um texto base. Esse texto ele é bastante informal, ele continua tendo a mesma formalidade de um texto normal, como um artigo, como um TCC, enfim, como um livro, porém, você utiliza alguns aspectos como quadros, como espaços na lateral, para se dirigir ao leitor, né? Então, às vezes para fazer um resumo sobre aquele conteúdo, às vezes para indicar que tem um vídeo que explica melhor sobre aquele assunto. Então, esse é um profissional que faz esse layout, essa reconstrução de um conteúdo em um formato para ser lido e estudado à distância, ou de forma remota. Então, para se fazer uma caracterização do projeto, se imaginou uma reunião de uma manhã para que se pudesse fazer esse desenho geral, sem escrever o conteúdo, mas um desenho geral do que seria esse curso. E depois já se planejar as sessões, né, essa divisão aqui entre esses 6 elementos, mas já pensando em pelo menos grandes itens. Então, por exemplo, sobre árvores de risco, falar quais são as espécies que podem colocar uma via rápida, por exemplo, ter um pinheiro araucária, você plantar um pinheiro araucária numa via, né, de muitas pessoas passando, ou mesmo de carros, ela tem um risco que os seus galhos, depois de um certo tempo, eles caem. É uma árvore que não é recomendado que se plante dentro de onde tem um fluxo de pessoas bastante grande, né? Então, você ter essas divisões aqui de subáreas, aí aqui o planejamento das sessões, mesma coisa. Então, se uma manhã para fazer a caracterização geral do projeto, mais uma manhã e uma tarde para que se faça esse planejamento das sessões. Então, a escrita de um projeto, de uma maneira geral, ela se daria em 10 horas. Então, aqui tinha uma média do que se utilizava, veja aqui, olha, em 2015, novembro de 2015, se colocando esses valores, você teria para essa primeira etapa um determinado valor. Como que se chegou a esse tempo, a essa carga horária aqui desses profissionais? Esse daqui, veja, como a gente não está falando de ninguém da área de informática, nós estamos falando de profissionais que são tanto normalmente o coordenador do engenheiro florestal que está contratando aqui, tanto do profissional da educação à distância, isso aqui é um número que você aplica pela experiência desses profissionais. Então, que pela experiência, você sentando 2 dias de reuniões, um dia e meio, e mais um dia, então, uma manhã, uma tarde, mais uma manhã, para fazer esse projeto inteiro, a gente sabe que é suficiente para colocar esse projeto, para escrever o projeto, né? E aí vem a segunda etapa, que é a etapa de se fazer o planejamento, desenvolver a parte da produção do ambiente, de deixar tudo pronto antes de se implementar o curso. Então, desenvolver aqui no sentido de se fazer aquela etapa de antes do curso. Então, nós tínhamos aqui, foi organizado numa etapa, nessa etapa antes do curso. Eu já estou com o projeto pronto, quero chegar no curso. O que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que ter um local para que o material seja disponibilizado. Então, se pensou num Moodle, num ambiente virtual de aprendizagem como o Moodle, precisaria de um servidor para deixar os vídeos, porque era importante ter vídeos aqui, já que tinham técnicas de como fazer uma poda. Eu pegava uma árvore, cortava, serrava,
para mostrar como que tinha que ser feito esse corte, né? E uma página do curso propriamente dito. Então, sobre o curso, que tivesse a programação, os objetivos, para que você abrisse para alguém poder consultar e dizer, nossa, me interessei por esse curso. Então, para essas 3 partes aqui, instalar e configurar um ambiente virtual de aprendizagem. Configurar um servidor para disponibilizar os vídeos. Então, aqui não ia ser usado o YouTube. Se fosse usado o YouTube, não precisaria configurar o servidor de streaming, né? Mas aqui estava se pensando em configurar um servidor para streaming. E ainda fazer uma página simples de curso, uma página simples, só com informações do curso e talvez um formulário já pré-definido em que vai para o e-mail do coordenador para tirar dúvidas ou para perguntar sobre as inscrições. Se estimou que um programador aqui já com conhecimento, ele iria gastar em torno de 15 horas para fazer essa instalação, configuração do ambiente do Moodle, de um servidor de streaming e fazer uma página de um curso, uma página simples de um curso, nada muito sofisticado. Então, se estimando 100 horas para por hora para esse programador, teríamos também um valor aqui, como eu disse para vocês, de 7 anos atrás, né, de 2015. Além dessa etapa, de onde o material vai ficar armazenado, disponível para quem for acessar, toda a fase de desenvolvimento do material, da produção do material didático. Então, se pensou que para cada capítulo, né, você teria um vídeo com apresentação, sobre o determinado assunto, com o roteiro. Então, essa descrição aqui do que iria conter cada um dos capítulos é o que foi feito na etapa 1, em que se caracterizou o projeto e planejou as sessões, essas primeiras 10 horas aqui. Então, nesse momento aqui, se pegou esse planejamento e disse, bom, eu vou ter um vídeo, vou ter, na verdade, aqui, ó, 1, 2, aqui tem 3 vídeos para esses assuntos, um 4º vídeo. Então, no capítulo 2 seriam 3 vídeos, no capítulo 3, mais 3 vídeos, no capítulo 4, mais 1. Aqui eu tirei o restante, mas para cada um desses, né, você vai tendo os respectivos vídeos. Então, cada vídeo desses, no total teriam 10. Então, se nós pensarmos que vão ser gastos 2 horas por vídeo para se fazer um roteiro, conforme um vídeo para educação à distância, e daí esse é um vídeo que, novamente, é um profissional da educação à distância que vai falar, olha, nessa gravação de vídeo, você tem que fazer uma referência ao material em PDF, que você tem a consultoria, aqui nós vamos colocar uma foto, aqui você vai... Então, são as orientações em relação ao vídeo para o ensino à distância. É diferente de um roteiro de um vídeo para uma propaganda. Assim como você faz roteiro para fazer uma propaganda, uma venda, você faz um roteiro para um curso à distância. Isso é um profissional que não é da área do TI, né? Mas normalmente se gasta para se fazer um roteiro desse umas 2 horas, né? Um roteiro básico do vídeo. A gravação seriam mais 2 horas, cada vídeo desse, em torno de 15 minutos. Tá? Então, veja, um vídeo de 15 minutos, 2 horas para fazer o roteiro, em torno de 2 horas para gravar, corta, grava, repete, gaguejou, trocou e assim por diante. E, obviamente, o professor tem que estar lá, disponível, alguém para fazer essa gravação. Tem que estar lá disponível também. Depois vem a editoração desse vídeo com o designer que estava aqui, né? Não precisa estar o professor pode estar junto, mas não necessariamente, a gente já faz um roteiro para que ele não precise estar junto nessa fase de editoração, e o próprio profissional que vai fazer a edição de vídeo. E aí nós temos mais uma quantia de carga horária de pessoas responsáveis por fazerem esse material. Tá? Aí nós temos uma fase
de organização desse material no Moodle. Então, você pensou que lá no Moodle vai ter a fase, a parte lá de cima do box principal com essas informações, depois cada um deles vai ter o conteúdo, o vídeo, vão ter botões, nesse capítulo 2 seria o vídeo 2, o 3, o 4, o 5, assim por diante, né? Então, você vai colocando isso para todos eles. Alguém vai ter que fazer, alguém vai ter que abrir o Moodle e fazer isso. Quem que nós podemos fazer? Tem lá sempre esse designer. Pode ter alguém da área de informática aqui, que conhece o Moodle, né? Pode ter aqui um web designer. Mesma coisa para um tutorial de como utilizar o Moodle e dos ícones em relação a se colocar os ícones. Ferramentas aqui que clica e abre um caderno de anotações, em que aqui tem um fórum de perguntas e respostas, em que aqui abre uma janelinha com várias dicas ou com uma lista de links sobre esse assunto. Então, você tem aqui uma série de ações que são diferentes a esse profissional. No final, sempre um resumo daqueles profissionais. E daí a memória de cálculo. Então, na fase de preparação, da produção do material e da estruturação do ambiente virtual de aprendizagem, iria se gastar esse valor, por exemplo, né? Então, para esse curso aqui, não tem material impresso. Ele só tem vídeos e um material, volta aqui, que vai estar disponível em Saiba Mais, com links, com livros já existentes, com artigos, com perguntas e respostas e assim por diante, né? Então, por isso que ele só tem basicamente vídeos, tá? E aí, com o valor da memória de cálculo da segunda etapa. E, por fim, e aí vem a etapa de implementação, ou seja, de colocar o curso no ar. Então, tem uma fase que antecede o curso, em que você vai divulgar, aqui, né, foi colocado antes de se iniciar o curso, então, a questão do banner, a questão de tutores, que vai precisar ter uma seleção, se decidiu aqui que precisaria ter um processo seletivo, em que se vai matricular os alunos, os tutores, no Moodle, né? Já com o Moodle pronto para as 4 turmas, com a capacitação desses tutores sobre o Moodle, com a matrícula, configuração, e manter essa configuração e manutenção tudo pronto, inclusive backup. Então, para essa parte da implementação, teria novamente um valor. Depois, o curso de 6 semanas, para cada uma das semanas, quantidade de horas gastas para cada um dos profissionais, né? E aí, no final dele, teria novamente um subtotal aqui por profissional com a memória de cálculo. Então, eu já tenho da primeira etapa do contexto, memória de cálculo da segunda parte, que é o antes do curso, a memória de cálculo da terceira etapa, que é a implementação do curso propriamente dito, e aí nós entramos na quarta etapa, que é a da avaliação e certificação. Então, olha, relatório final do curso, confecção dos certificados. Então, normalmente tem uma secretária, alguém que fica pela secretaria acadêmica que ajuda a fazer essa informação, porém a fase da avaliação em relação ao tipo de atividades que foram solicitadas, sobre o relatório, sobre o material didático, né? Isso tudo também elaborado por um grupo de pessoas que vai auxiliar e vai montar vai ter essa avaliação. Não é nada muito complexo, é simples, mas, novamente, se faz uma memória de cálculo para essa avaliação. E aí, tinha as consultorias que tinham um agendamento dos instrumentos, como é que ele vai fazer para ir até lá, né? E assim por diante, que foi colocado. Isso foi montado junto com o pessoal lá que estava sendo contratante, né? Fora o professor conteudista, que não estaria participando desse período aqui de diagnóstico, que ia depender da complexidade. Então, o mais importante, no final, você pega essa memória de cálculo e coloca num quadro, né? E aí, esse quadro, você tem o valor de cada uma das memórias de cálculo e você divide
pelo número de cursistas. Então, para esse primeiro curso, como nós tínhamos 100 estudantes, e um total de R$ 31.780 que estava previsto para o curso unitário por estudante seria de R$ 318, né? Sem contar a parte do diagnóstico, R$ 318. Se eu tivesse 200 estudantes, não é só uma conta de multiplicar. Por quê? Porque eu tenho aqui na fase do curso o papel dos tutores, iria aumentar um pouco, mas você teria um valor menor. Agora, vejam o seguinte, 317 para o primeiro curso. Para o segundo curso, não teria análise de contexto, não teria preparação do AVA, era só fazer um backup, uma restauração de novas turmas. O material didático já estaria pronto, o ambiente já estaria todo organizado. Talvez o que se repetiria seria esses dois aqui. Ó. Na verdade, esses três. 1.000, 14.000, 15.000, vamos arredondar para R$ 15.000. Né? R$ 15.000 numa segunda turma, com os mesmos 100 estudantes, a gente já passa para 150. Aliás, para não, falei R$ 15.000, para R$ 10. Né? Deixa eu ver, estou fazendo a minha conta aqui, certinho. Aqui. R$ 100, R$ 15. R$ 100 por estudante. Né? Se a gente estabelecesse ainda R$ 15.000 como curso, ele se manteria em torno de R$ 150. Cai pela metade esse curso, e depois, em relação a essas avaliações, elas até podem cair fora também, ou seja, mesmo o curso aqui, ele não chega a ter esse valor de 13.000. Por quê? Vamos botar aqui o curso. Aqui, só um pouquinho. Ó, quando a gente tem aqui no curso propriamente dito, olha, se tem alguns profissionais que talvez nem sejam necessários mais serem mantidos. Né? O que vai precisar de fato? O curso, o tutor, precisa ter alguém da área de informática para manter o curso ocorrendo, para manter ele operacional, mas eu quase que fixo. Então, esse valor, na verdade, ele cai muito. Ele cai bastante numa segunda turma. Né? E aí, você tem, depois de feito essa... Vou lá voltar lá embaixo. De feito esse cálculo do valor da turma, o que vai ser colocado? Aí vem os equipamentos e os softwares. E nesse caso, optou para deixar para o final, porque precisaria comprar equipamento, que não existia nada, então precisaria comprar um equipamento de servidor, seria usado para os dois, seriam feito duas partições, uma só para um servidor virtual, né, uma parte para um servidor para o Moodle e um para o servidor de streaming, na verdade, dividi em 3, e ainda um para o site. Né? E o ideal seria, obviamente, ter 2. Então, comprar 2 equipamentos, ou até mais. Papel, toner, material, enfim, porque eles precisariam desse certificado. Para os cursos, sempre precisava ter colaborador, os servidores já estavam lá, uma impressora para poder imprimir esses certificados, telefone celular para poder se comunicar e assim por diante. E aí não se foi colocado em relação a software, porque aqui estava se planejando fazer tudo com software livre. Né? Então, usar o OBS para edição de vídeo, usar o próprio Moodle, que é livre, usar o Office, não da Microsoft, mas o Office, o BR Office, que você pode utilizar o Word, tem Excel, tem PowerPoint, para se usar esse curso. Né? Então, é uma forma de estar se prevendo esse tipo de curso. Então, para essa situação, volto a insistir, uma situação de 7 anos atrás, nós tínhamos esse panorama. Provavelmente hoje seria bastante diferente, poderíamos prever situações diferentes, ou até mesmo ter um valor diferente, porque alguns desses profissionais acabam não sendo necessários hoje em dia, ou eles acabam se sobrepondo. Por exemplo, coordenador de tutoria, você só precisa ter um coordenador de tutoria quando você tem um número de tutores superior a 15, 20 tutores. Até então, o próprio coordenador do curso
faz esse papel, né? Então, quando você tem um coordenador do curso, o coordenador do curso é responsável por fazer toda a parte administrativa do curso. É pago o curso de receber esses valores, de pagar os professores, de pagar a equipe de maneira geral, e o coordenador de tutoria é aquele que fica responsável por fazer a parte pedagógica, a parte acadêmica, né? Organizar para que todas as turmas iniciem ao mesmo tempo, que tenha uma padronização de correção das atividades entre as turmas, de fazer uma avaliação de por que tem uma turma que tem baixa evasão e tem uma que tem muita. Então, fazer essa comunicação entre as turmas, ter um equilíbrio entre as turmas. Turmas com poucas turmas, o próprio coordenador do curso, junto com os professores, fazem esse papel. Quando você tem muitas turmas, 20, 30 turmas, aí você precisa ter um coordenador para essa situação. Tá? Eu vou rapidamente mostrar um outro exemplo, vou aproveitar, mostrar um outro exemplo. Esse aqui é um exemplo mais recente, é uma proposta que ela está em desenvolvimento. Então, esse já é uma proposta de um curso de extensão universitária, ela ocorre aqui na universidade, e ela é feita junto com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Estado de Goiás e junto com o setor de tecnologia da universidade, ali onde tem as engenharias. Então, é uma parceria entre o nosso setor, na verdade, mais propriamente pelo nosso curso do TAD, com o setor de tecnológica e com a CEMAD, né, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Estado de Goiás. Existe uma fundação ainda da universidade que ela também participa dessa organização. Então, essa proposta aqui, ela está vinculada a um projeto de pesquisa, um projeto de extensão da universidade. Novamente, olhem só, objetivo geral, para que nós temos? Então, a ideia aqui é capacitar analistas ligados a atividades de processo de licenciamento ambiental no contexto da Secretaria de Meio Ambiente de Goiás. Então, é capacitar os analistas que fazem o licenciamento ambiental lá do estado de Goiás. Fazer o quê? Licenciamento ambiental, né? E para fazer um licenciamento ambiental do quê? De qualquer tipo de empreendimento, desde a construção de uma casa a uma hidrelétrica. Então, passando por posto de gasolina, loteamento de condomínios, o cuidado que tem que ter com a fauna, com a flora, com as cavernas, né? Então, com todos os aspectos que são necessários para se fazer um licenciamento ambiental. Então, tem um objetivo geral, então, esse é o objetivo desse curso, tá? São vários cursos, mas para esse fim, para se capacitar esses profissionais. Então, não é um profissional da área de informática, são analistas da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás. O que eles têm em comum? Todos têm graduação em alguma área do conhecimento, não necessariamente biólogos, engenheiros, não, pode ser de qualquer área do conhecimento. Eles são, na verdade, esses analistas, eles são concursados. Depois, foi aberto para que, além de analistas, os próprios empreendedores também sejam participantes desse curso. Então, quem analisa e quem vai propor também já sabe quais são as regras de se fazer um projeto, se analisar um projeto. E aí, nesse projeto, olha, foi colocada uma justificativa, né? Então, fala sobre a questão da importância da questão da IAD, né? Então, um número cada vez maior de pessoas se aperfeiçoarem, usufruindo de um sistema de qualidade, sem ter que deslocar os grandes centros para atingir esse objetivo. Então, vejam, nós, da Universidade Federal do Paraná, estamos capacitando profissionais lá no estado de Goiás. Eu não me desloco, nenhum dos professores que estão participando desse projeto se deslocam para Goiás para fazerem esse treinamento, né? Então, os conceitos são da área de licenciamento ambiental, de empreendimentos, ou de atividades de setores secundários e terciários, né? E aí ele é um projeto social porque ele tem também uma questão da qualificação desses servidores públicos. Tá? Características gerais. Então, veja,
características dos cursos. Cada curso desses, então, vocês estão fazendo, no exemplo, no trabalho 1, de um curso. Né? Então, como se fosse aqui. É um curso com 8 horas, ele está dividido em módulos, só que aqui, como eu tenho 11 capacitações, 11 cursos, né? O que aconteceu? Cada um desses cursos vai ter 8 horas, cada um desses cursos vão ser divididos em 4 módulos, e cada módulo vai ter um vídeo de 15 minutos, mais ou menos 15 páginas de texto escrito. Vão ter materiais complementares, que são os decretos, as normas da BNT, enfim, que ISO, que participam para licenciamento, e vai ter uma atividade avaliativa que é de marca X. Tá? Nenhuma é discursiva. São de marca Xzinhas, porque não tem tutoria. Tem que ser cursos para muitas pessoas. A gente está falando de um estado inteiro, com centenas de municípios. Então, não dava para ter tutoria aqui, porque ele vai ficar continuamente aberto. Né? Então, para cada curso desses, eu vou ter 1 hora de vídeo, 60 páginas de textos, materiais complementares, como eu disse, leis, decretos, outros vídeos, então, da Agência Nacional de Águas, do Departamento de Estradas e Rodovias, do DENIT, do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, enfim, materiais que já existem, e uma avaliação, tá? Para cada uma dessas 8 horas, cada curso desses de 8 horas. Por que foi feito dessa maneira? Né? Porque se aumentar aqui para 16, já sabe que para 8 é dessa maneira. 16 é só multiplicar por 2. Né? Então, esses cursos de 8 horas, 2 semanas, 1 semana por módulo, e aí no final mais 1 semana para que as pessoas possam, né, caso tenha atrasado, alguma dificuldade, se faça uma normalização. 50 participantes. Esse aqui tem um acompanhamento tutorial só na primeira turma, na turma piloto, que a gente chama, na primeira turma, para fazer o acompanhamento e ver se tem alguma falha, e depois, a partir da segunda, terceira oferta, não tem mais tutoria. E daí, o número de turmas vai ser definido, né? Tanto é que nós temos, na verdade, 3 turmas sempre, 2 turmas, desculpe, turmas testes, que nós temos, com 2 turmas piloto, uma lá em Goiás e uma aqui na Federal do Paraná, então com profissionais tanto de lá quanto daqui, de Curitiba e do entorno, para que a gente consiga fazer um acompanhamento mais de perto, e o curso ele é 100% à distância. Né? E aí vem as especificações, então vai precisar fazer análise, diagnóstico educacional, revisão dos conteúdos, guia didático. E guia didático é muito parecido com o que eu mostrei para vocês, tanto o guia didático quanto estudos os roteiros de estudo. Tem tudo aquilo que é necessário. Olha, precisa fazer uma montagem de uma estrutura de dados, talvez alguns sistemas, então precisamos fazer um site, precisamos fazer um banco, uma base de dados com os participantes para fazer os relatórios dos projetos, de cada um dos cursos, de quem já recebeu o certificado e quem não recebeu, inscrições para o ambiente virtual de aprendizagem, a gente está usando o Moodle. E aí, se fazer a questão do projeto gráfico, tanto em HTML quanto em PDF, usando critérios de interação humano-computador. Precisa ter a gravação e edição de videoaulas. Tem um material em HTML e tem um material em PDF, mesmo sem HTML, está disponível em PDF. Manutenção dos servidores de streaming em aplicações. Não está no YouTube, porque os vídeos não podem estar abertos, eles são somente para o estado de Goiás. Então, nós temos que configurar um servidor de streaming e das aplicações, seja do Moodle, ou seja dos sites, ou seja da base de dados. Né? Nós temos os relatórios e as planilhas por curso, por acompanhamento, os cadastros. Então, às vezes, tem participantes que estão desde o início, às vezes alguns participantes só vão participar, né? Vão estar sendo matriculados em alguns cursos específicos, outros
em vários, então precisa estar dando essa manutenção nas matrículas. A questão do material de educação à distância, das ferramentas e recursos e material didático, nós tivemos que definir, junto com o pessoal da área de TI, quais as tecnologias que poderiam ser utilizadas para se fazer um material à distância e que fosse de qualidade para esse público-alvo. Os relatórios, tanto para certificação quanto para avaliação do curso. Então, tem formulários, depois tem que fazer pegar isso, jogar para uma planilha e fazer a mineração desses dados, quer dizer, eu tenho que verificar as informações e buscar aquelas informações que são relevantes. Muitas vezes nós temos que combinar as informações, são estudantes que são funcionários e trabalham, estudam em casa e viajam com frequência. Qual é a participação deles em relação aos empreendedores que viajam muito, por exemplo, ou que não viajam? Quais que estão concluindo, quais não estão concluindo? Então, esses perfis nós temos que ir detectando para ir melhorando o material também. E, novamente, dividido em 3 etapas. Antes, durante o curso, aí vem, junto com a implementação, a organização do material impresso, que aqui vai ser impresso todo o material, vai ser feito um volume, uma caixa, com todos os cursos em forma de livrinho, que será depois disponibilizado para as prefeituras. Então, mesma coisa no outro, não vou repetir, olha, se tem só um formato um pouco diferente, né? Cada um tem uma característica. Então, para o planejamento, olha lá, né? O que vai ser necessário, a escrita pelo material dos docentes, vão ter os bolsistas que vão estar participando, tem o treinamento dos bolsistas, aqui nós temos alunos do nosso setor, temos alunos lá da engenharia, nós temos bolsistas do mestrado, do doutorado, então nós temos vários níveis de bolsistas participando desse projeto. Tem a fase da gravação, então, tanto a fase 1 quanto a fase 2, que tem edição, como a gente disponibiliza, de fazer a editoração do material, da revisão desse material, isso tudo foi pensado da seguinte maneira. Primeiro eu gravo o vídeo, o professor escreve, faz o material dele, ele grava, aí nós pegamos esses vídeos, de acordo com a gravação, reorganizamos vídeos para daí fazer a edição do PowerPoint com o que foi gravado. A gente só grava o rosto do professor e depois a gente faz o encaixe desses 2 materiais. E aí faz a editoração no final de todo o material que ele entrega por escrito, mais o que nós fizemos, buscamos nessas videoaulas e geramos um material escrito. E aí, por final, faz uma revisão de tudo. Aí vem colocação, tudo disso para disponibilizar para os alunos, e aí a própria fase da implementação. Tem uma fase que é interna da universidade, demora mesmo 1 mês para você fazer todo o treinamento, fazer toda a tramitação do projeto. Depois vem a participação, como tinha no outro, relatório para certificação e, por fim, nesse caso aqui, nós temos um livro que vai ser feito. Olha a equipe técnica como que foi organizada. O profissional, quais etapas ele participa, quantos que vão ser necessários, em quantos meses, quais os requisitos. Foi a partir dessa planilha que nós fizemos uma planilha de custos, né, que foi repassado e que foi discutido com a equipe. Então, tanto aqui do que interessa, né, o apoio técnico, da coordenação acadêmica, do pessoal da área de informática, da comunicação, dos monitores, dos tutores, da parte da gráfica, do que vai ser necessário, de manutenção dos periódicos e serviços, enfim, do que vai ter que ser contratado, né? Então, nós adquirimos algumas ferramentas, o que tem, de onde a gente utiliza, o que vai ser adquirido ainda para esse curso. Né? Aqui só estão os custos que também foi feito foi atualizado em final do ano passado, mas esses custos eles já estavam, na verdade, previstos anteriormente. Então, a ideia do projeto, do que vocês vão fazer, está muito baseado
nesses materiais que eu mostrei para vocês na aula de hoje. Né? É descrever, discorrer sobre o que é necessário de ser colocado, mas vocês vão fazendo um viés da tecnologia da informação e comunicação. Esse que eu mostrei está bastante amplo. Né? Então, eu coloquei, olha, precisa de um professor que escreva o conteúdo. Pode colocar lá? Deve. Né? Coloca, tem um professor que escreve. Vai precisar de um profissional de TI que vai pegar esse conteúdo e vai jogar, vai fazer um simulador? Quanto tempo que você acha que vai gastar? Ah, vai demorar 2 meses. Coloca 2 meses. E aí você faz 2 meses, 30 horas semanais, se for um estagiário, né? Vezes 8 semanas, 8 vezes 3, 24, 240 horas. Se você estiver pagando, sei lá, quando se paga R$100 por hora, você vai achar o seu valor de quanto esse profissional vai sair. Então, o tempo aqui que vocês estimarem não nos interessa. Interessa vocês saberem o que vão colocar no curso. Eu preciso de um programador, eu preciso lembrar que eu preciso de equipamento para esse programador, eu preciso do software, se precisa comprar ou não. São essas demandas que são necessárias. E lembrar sempre que precisa estar justificado. Eu não preciso justificar por escrito, eu preciso comprar um computador porque eu tenho um programador. Não. Quando você coloca numa tabela, num quadro como aquele, que você tem uma etapa de desenvolvimento e que esse desenvolvimento é para se fazer um simulador, por exemplo, de uma pessoa regando muito uma árvore ou cortando uma árvore de forma incorreta e ela morre, mas se ela cortar certinho, ela fica mais verdinha. Se você fizer um simulador em que a pessoa pode brincar de ser lenhador, digamos assim, né, dessa árvore, baseado em fatos fundamentados, você pode dizer assim, olha, eu vou demorar 6 meses para fazer esse simulador, ou eu vou demorar 1 mês trabalhando 8 horas por dia. Você estipula e coloca que é esse o tempo que vai ser necessário, mas você diz que precisa. Você diz que precisa ter servidor, você diz o que você já tem e o que precisa ser adquirido. Isso faz parte de um projeto em que nós devemos nos pensar, na verdade, em relação ao material didático. Eu vou deixar, pelo menos o projeto ali, acho que do árvore da arborização para vocês. O outro ali tem muita... eu vou dar uma tirada de algumas partes que tem ali, tirar os nomes, né, do Secretaria de Goiás, vou tirar essas informações, eu deixei aqui, né, nós estamos em aula, apesar de gravada, mas é um material de aula, mas se eu deixar disponível, vou tirar alguns materiais, tirar algumas partes, vou deixar disponível para vocês darem uma olhada, para que vocês possam utilizar e estar vinculando ao projeto de vocês. Tá bom? Então, vou deixar esse material, já deixei o roteiro lá para vocês. Precisa que vocês comecem a desenvolver esses 2 projetos, tanto do trabalho 1 quanto do trabalho 2, para que vocês venham com as dúvidas em relação a esse desenvolvimento. Então, vai ficar apertado. Eu tenho ainda só mais 2 conteúdos dessa disciplina, né, que são conteúdos importantes. Eu vou tentar gravar os vídeos desses 2 conteúdos. Para quê? Para que a gente possa usar o momento de aula para tirar dúvidas. Eu queria mostrar hoje esses 2 projetos. Tem outros que eu posso depois mostrar para vocês. Mas esses 2 projetos, eles são mais com a cara do que vocês estão fazendo. São de cursos de educação à distância. Pequenos cursos de educação à distância. Eu tenho projeto de cursos de especialização, eu tenho projetos de cursos de graduação, tenho projetos de aperfeiçoamento, de extensão de 120 horas, 60 horas, e até menos. Mas esses eram os mais curtinhos que eu queria mostrar para vocês e que não são internos nossos, são externos. Tá? Então, para que vocês tenham também um parâmetro, e também vocês podem assistir o vídeo quantas vezes forem necessários, que já está sendo gravado. Tá ok? Dúvidas? Não? Tá bom. Então, vou encerrar a gravação.